Saudações, internautas, mais uma edição da coluna Direito à Cidade. Hoje nós estamos aqui com o jornalista e amigo Hélio Doyle. Recentemente ele escreveu, está completando um ano, né, que você lançou? Não, foi em setembro. Em setembro, isso. Assim é a Velha Política, onde ele fala dos bastidores, né, principalmente da Câmara Legislativa e da política de forma geral aqui do DF. Então, e o combate, né, à velha política. Nós estamos vivendo um momento que temos que romper com a velha política. Né? Eu sou professor também e eu percebo que é muito difícil para essa nova juventude que está se construindo ali na educação básica, ali no ensino médio, convencê-los de que é importante da participação, porque o descrédito é grande. E vamos, infelizmente, combinar, né? Existem alguns representantes nossos que estão hoje na Câmara Legislativa que parecem caricaturas, né? Não contribuem efetivamente para a construção e para que os estudantes tenham interesse. Então, Hélio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa sua obra. Olha, esse livro, na verdade, é uma coletânea de textos que eu escrevi num determinado período de 2016. Eu estive no governo do Rodrigo Hollenberg no primeiro semestre de 2015. Eu saí e em 2016 eu passei a fazer uma coluna no Jornal de Brasília. Então, o que eu escrevi nessa coluna que está nesse livro. Agora, eu tenho um blog e eu escrevo bastante sobre esse e outros temas políticos. Na verdade, eu só publiquei esse livro, porque essas coisas às vezes perdem tempo, né? Vale naquele momento que foi escrito, mas depois perde. Eu escrevi porque, ao reler, eu vi que tinha um fio condutor e que estava atuais. Até se você abrir aí uma página e ler, você vai encontrar alguma coisa atual, alguma coisa que continua acontecendo. Talvez os personagens mudem, talvez, às vezes nem mudam os personagens, mas é atual. E ele tem um fio condutor que é a defesa de novas práticas e novos métodos de fazer política. É uma crítica aos velhos métodos, às velhas práticas, e uma tentativa de mostrar que é possível fazer diferente. Isso é muito interessante. E principalmente agora, né, que nós estamos num ano eleitoral. É lógico que a política se constrói no dia a dia, mas é importante agora para mudar alguns nomes, né, daqui, para que tenha uma renovação. Infelizmente, o que eu vejo é o seguinte: eu acho que a renovação é imprescindível, é importantíssima. O que eu tenho visto é que os próprios políticos atuais, veja só, eu não sou contra o político nem contra a política, pelo contrário, eu sou a favor da política e do político. Só que eu acho que tem que ser feito de outra maneira, não da maneira como está sendo feito. O que a gente vê é o seguinte: os atuais parlamentares, eles aprovaram regras eleitorais e uma legislação para beneficiá-los. Então hoje é como se fosse, vamos dizer, uma corrida de 1000 metros. Quem tem mandato hoje, seja um mandato de governador, um mandato de deputado, federal, estadual, senador, sai 500 metros na frente. Ele sai 500 metros na frente, ele só precisa garantir os outros 500 metros. Quem não tem mandato, quem está começando agora, quem está surgindo agora, está dando a largada 500 metros atrás dos atuais. E eles fizeram isso de propósito. A questão do fundo eleitoral, da maneira como do fundo partidário, da redução do tempo de campanha, da redução do tempo de televisão, das dificuldades todas que eles estão colocando, beneficia quem já está. Então eu estou dizendo o seguinte: a renovação é necessária, mas eu acho que infelizmente nós ainda vamos ter que conviver durante algum tempo com esses velhos políticos. Entendi. A gente tem que romper mesmo com essas velhas práticas. Hélio, e eu sei que você é um grande articulador, uma grande liderança aqui, e recentemente você optou, né, entrou para o PDT, né, é um partido progressista, né, ontologicamente falando, né, mas eu gostaria muito assim, eu sou meio romântico quando eu penso assim: é possível agora, para essas eleições, onde parece que está tudo indefinido ainda para nível federal, para nível estadual, mas é possível se ter uma aliança ampla, progressista, onde as vaidades fiquem guardadas e que as pessoas possam unir as bandeiras em favor do povo? Olha, Alisson, eu não sou liderança, bem, na verdade eu não sou liderança.
meu tempo de presidente de sindicato, de dirigente partidário, dirigente estudantil lá atrás já passou. Agora, eu acompanho muito a política e converso muito. As pessoas, a gente conversa, tenho relações com pessoas de praticamente todo o espectro político, é claro que com mais ênfase do centro para a esquerda, que é onde eu me identifico mais. Eu cheguei a elaborar um texto, e esse texto, a pedido de alguns companheiros de partidos de esquerda, eu cheguei a elaborar um texto pregando essa unidade, que eu acho que poderia ter sido possível. Não acho que seja possível hoje. Eu acho que poderia ter sido possível se as bases tivessem sido lançadas há um pouco mais tempo. Por uma série de circunstâncias, ela não foi possível e não é possível agora. Eu acho que seria desejável, seria possível, mas é um trabalho longo. Se você vê os exemplos de unidade de esquerda que nós temos, vamos dizer, 2 exemplos mais próximos de nós. O do Uruguai, da Frente Ampla, que já está no 3º mandato presidencial, está na prefeitura de Montevidéu, que é a principal cidade com mais da metade da população há 20 anos, sei lá, mais ou menos 20 anos, tá, com uma Frente Ampla, que reúne partidos, vamos dizer, do centro para a esquerda, chegando mesmo até alguns de extrema esquerda, né? E Portugal, onde se montou uma aliança de esquerda para governar, não deixar que a direita governasse. Né? Para impedir que a esquerda governasse, foi feita pela primeira vez uma aliança do Partido Socialista, com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, com outros partidos menores, para governar. Sendo que, inclusive, lá por uma peculiaridade, alguns partidos dessa aliança não participam do governo. Deliberadamente passou. Nós apoiamos, mas não queremos participar do governo. No caso do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Entendeu? Assim, você vê que o tipo de aliança que é possível ser feita. Agora, isso demanda tempo. Isso não é feito de você sentar numa mesa numa noite e fechar uma aliança desse tipo. Até porque é um processo que envolve não só, vamos dizer assim, os dirigentes, como as próprias bases que tem que estar. Então é um processo longo para se fazer isso. Por isso que eu digo, não dá tempo mais, não dá para fazer mais. Mas que daria. Eu acredito que, se nós formos falar aqui da nossa realidade de Brasília, eu ainda acho que é possível uma aliança juntando o PDT com a Rede, com o PCdoB, com o PPL, talvez assim. Eu acho que ainda é possível, né? Se for possível juntar as plataformas, né? Chegar a uma plataforma comum. Porque o PSB tem o candidato, que é o governador Rodrigo Hollenberg, o PT, pelas situações, pela conjuntura atual, a tendência é ter realmente o candidato, o pessoal já está com uma chapa completa. O que eu acho correto, quer dizer que, inclusive, eu acho correto. Na minha visão, em primeiro turno, eu acho que os partidos deveriam apresentar a sua face, né? Na atual conjuntura. Agora, se conseguisse, antes disso, formar uma coligação, eu acho que seria sido positivo. Hélio, uma pergunta. Agora, dentro do PDT, é possível termos você como um candidato ou pré-candidato ao governo de Brasília, do Distrito Federal? Há quem fale isso do PDT, né? As pessoas perguntam, por que você se filiou ao PDT se estava tanto tempo sem filiação partidária? Eu tive convite de 3 partidos para me filiar. E optei pelo PDT por uma série de circunstâncias. Agora, eu não entrei para o PDT com nem compromisso de minha parte de ser candidato, nem compromisso de quem me convidou, que foi o presidente Jorge Michel, de eu ser candidato. Não há compromisso de parte nenhuma. Diante da questão da desistência do deputado Joey Vale, abriu-se um vácuo no PDT que não terá de ser necessariamente preenchido por mim. Há alguns companheiros no PDT, entre os quais o presidente, que fala isso abertamente, que gostariam que eu fosse candidato a governador. Mas essa é uma questão difícil, sabe? Que não é fácil você assumir uma candidatura dessa e aí é o que é pior. Às vezes você fala assim, mas vai ser candidato. Eu acho que é importante que haja candidatos que defendam plataformas, independentemente da vitória ou não. O problema que eu vejo é que um candidato com um determinado perfil tem chance de ganhar. Eu acho que a eleição de Brasília não está definida, ela não está decidida. Nós temos aí 75% dos eleitores que, mesmo vendo a lista, dizem que não tem candidato,
quando você não mostra lista nenhuma, 90 e pouco por cento dos eleitores não falam nome nenhum. Quando você não mostra, se você mostra uma lista, aí alguns já, tem fulano, então é fulano, fulano, tal. Mas 75, na faixa de 70, 75% não tem candidato. E é uma rejeição geral aos que se lançaram, porque o que eu vejo muito aqui em Brasília é que a maioria dos políticos, inclusive de partidos progressistas, partidos de esquerda, eles não entenderam o momento que nós estamos vivendo. Eles estão raciocinando como se nós estivéssemos antes de tudo que aconteceu nos últimos anos, que se não houvesse uma mudança de mentalidade. É preciso ter coragem para romper com algumas práticas. Você não pode ter medo de fazer diferente. A maioria dos políticos, eles têm medo de fazer diferente, de tentar inovar. Ah, mas não vai dar certo. Ah, não vai... Espera aí, vamos tentar. Entendi. Né? A gente não tenta, tem tanta coisa na vida, vamos tentar fazer diferente. Né? Então, as próprias estruturas partidárias ainda estão pelo velho sistema. Você ainda está com estruturas partidárias antigas, dominadas por determinados políticos e tal, e não é assim que deveria funcionar. Eu tenho lido muito, apesar de ser brasiliense, né, ter nascido aqui, né, mas é engraçado, assim, essa questão da memória. Né? Recentemente fizemos até você foi na UAB, fez uma palestra falando sobre o período da ditadura militar aqui, né, no DF, coisa que é muito pouco comentada, né, ou divulgada, enfim. Então esse resgate da memória é importante para dar um pertencimento, e considerando que eu sou educador também, professor, imagino que muitos estudantes vão estar assistindo, vendo a sua opinião, essa sua experiência. O que você deixaria, né, você que participou da construção de Brasília, participou, né, participou da fundação de partidos progressistas aqui, foi, como falou, foi do Sindicato dos Bancários, jornalistas, do movimento estudantil, né, foi preso durante a ditadura. O que você pode falar assim para os jovens em relação para não perder a esperança? Porque a gente sabe que a democracia é frágil, mas ainda é o melhor caminho que a gente tem a percorrer para ter uma sociedade mais justa. Eu acho que, veja só, eu acho que o principal é acreditar na democracia, entendendo que a democracia ela não é uma fórmula única, fechada. Existem diversos tipos de você exercer a democracia. Você pode... vamos simplificar. Você pode exercer a democracia num parlamentarismo em que, só dando como exemplo, tem muito mais, mas você pode exercer a democracia num parlamentarismo onde a eleição é indireta do chefe de Estado, como você pode exercer a democracia num regime presidencialista, com eleição direta, e pode haver muitas vezes mais democracia num regime aparentemente fechado para determinados padrões, assim, que muitas vezes são impostos, do que em regimes que aparentemente são muito abertos. Mas eu acho o seguinte, sem democracia significa o seguinte, a participação do povo, o povo participando, e não é participando só votando, de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, é o povo votando, participando, decidindo, sendo ouvido. Isso é a verdadeira democracia, que é muito capenga no Brasil, na minha opinião. Então, as instituições democráticas do Brasil estão fortes? Não estão fortes, não, elas estão bastante frágeis e capenga. A nossa democracia ainda é bastante capenga. Por quê? Uma democracia dominada por uma elite que não permite a participação popular como ela deve ser feita. Não permite a participação do povo quando cria instrumentos para evitar. Mas eu acho que nós temos que ser otimistas. A gente tem que acreditar nisso e brigar para que a democracia seja explotada. E o que me preocupa mais hoje é quando eu vejo algumas pessoas, e não são poucas, embora eu acho não são a maioria, mas não são poucas, e principalmente quando eu vejo jovens envolvidos nisso, fazendo a defesa de regimes autoritários, de ditadura, de volta ao que foi, como se com uma visão totalmente falsa, totalmente errada do que foi a ditadura militar no Brasil. Essas pessoas, mas algumas viveram e se beneficiaram dessa ditadura, aí defendem. Outras não sabem o que foi, são jovens, nasceram pós esse período, não viveram esse período, e não sabem o que é viver numa ditadura. Porque, eu vou te dar só um exemplo, se der tempo, que é o seguinte, Carlos Lacerda apoiou a
ditadura militar desde o início, saiu de arma na mão para dar o golpe. Juscelino Kubitschek votou no Marechal Castelo Branco para presidente, tentou fazer um acordo ali, e como senador votou no Marechal. Todos os dois depois foram caçados pela ditadura. Todos os dois pretendiam ser candidato a presidente da República e foram caçados. Inicialmente até a própria Igreja Católica tinha uma posição. A Igreja apoiou a Marcha da Família, mas eu quero dizer o seguinte, a ditadura devora até os que a apoiam. A ditadura, você vai, vou ditadura, como nós estamos vendo agora, muita gente que apoiou o impeachment da Dilma e que agora está sofrendo as consequências de ter colocado o Temer no governo, com a política que o Temer está fazendo. E defendia o impeachment e tal. Eu não estou dizendo que o impeachment levou a uma ditadura, não é isso, mas eu estou dizendo assim, é o efeito colateral. O apoiador, muitas vezes, depois é devorado. Então, muitos desses que estão defendendo a ditadura hoje, se houvesse uma ditadura de fora, talvez fossem vítimas dessa ditadura, ainda nos primeiros anos dessa ditadura. Eles mesmos podem ser as vítimas dessa ditadura. Verdade, eu te agradeço. Inclusive, em relação a essa memória, a verdade, questões da ditadura, a gente tem que, em outro momento, falar especificamente sobre isso, que é muito importante. Agradeço e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado.